Queremos aqui, iniciar o nosso seminário de finanças, dando início a um assunto que muitas vezes tem, ou nos afligido ou nos roubado, está de um lado ou de outro, Ou nós estamos sendo afligidos pelas nossas finanças, ou nós estamos sendo roubados por elas. Então nós queremos aqui trazer um entendimento bíblico e até mesmo prático, de uma aplicação diária daquilo que nós vemos nas Escrituras, nós aplicamos no nosso dia a dia e nós vivemos, Nós não queremos aqui falar de algo que nós não vivemos, nós queremos falar de algo prático nas nossas vidas. Sabe que desde lá, se você pegar as Escrituras desde o Velho Testamento, você vai ver duas classes de pessoas no Velho Testamento: os reis e os sacerdotes, Os sacerdotes que trabalhavam para o Senhor, que tinham um encargo espiritual e religioso da época, e tinham os reis e aqueles que trabalhavam para trazer mantenimento, trazer manutenção dos sacerdotes. O pastor Juscelio, ele diz algo interessante a respeito da minha pessoa que às vezes me assusta um pouquinho. Ele fala: você foi chamado para estar nas duas esferas, como rei e como sacerdote, É um trabalho dobrado. E então nós vamos falar de algo que a gente tem um pouco de graça para falar. Não que nós não tenhamos lutas e aflições como todos aqui têm, dia após dia, mas na verdade a questão é a resposta que nós damos diante das nossas, a resposta prática e a resposta espiritual que nós damos diante dessas dificuldades e dessas aflições, amém? Então eu queria aqui de uma maneira mais sintética trazer ênfase a alguns pontos, alguns aspectos práticos bíblicos, que a Bíblia nos diz e nos ensina a respeito das nossas finanças. E depois, numa parte final minha aqui, eu queria trazer algumas dicas ou alguns conselhos financeiros para que a gente tenha aí uma vida financeira um pouco mais organizada. Aí depois o pastor Edu vai entrar também em alguns outros aspectos e o pastor Vini vai complementar. Então assim, eu queria te encorajar a vencer aí o cansaço, Se você tiver com muito sono, você levanta um pouquinho, dá uma espreguiçada, Toma um café e fica ligado, Não perca. Porque às vezes nós somos roubados, Já viu isso, não? Você senta, a criança é quieta a vida toda, você senta para escutar algo do Senhor, a criança fica agitada, você presta atenção na criança, quando você volta, você já perdeu algum princípio. Então, fica ligado aí para você não ser roubado, amém? Eu queria, em primeiro lugar aqui, primeiro ponto, compartilhar um aspecto de entendimento bíblico que nós temos, de que nós somos, ou você é, um mordomo das coisas do Senhor. Como assim eu sou um mordomo? Um mordomo, ele faz o quê? Ele cuida, ele zela por todas as coisas do seu Senhor, do seu senhorio, não é isso? Nós precisamos, em primeiro lugar, ter um entendimento que tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos como recurso, ele não é nosso. Nós estamos sendo, numa linguagem mais jurídica, um fiel depositário. Então o Senhor te confia recursos, bens, e riquezas para que você administre isso durante a sua vida, durante o decorrer da sua vida, e que com isso também você possa expressar a sua gratidão, possa expressar as características do Senhor também através do aspecto da vida financeira. É interessante que em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 28, se você quiser anotar, tem um versículo que já nos fala um pouco sobre a responsabilidade de ser um mordomo. Porque assim, um mordomo, quando ele vai servir, por exemplo, um café da tarde, ele sabe tudo aquilo que ele vai precisar, É o pão, é os frios, é o biscoito, é o chá, é o café, é o açúcar. Então ele faz todo um planejamento para
para a execução daquela tarefa. Em Lucas 14, 28 diz assim, ó, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Então, o primeiro aspecto de um mordomo é que ele vai planejar a execução daquilo que vem pela frente com os recursos que ele tem. Um outro versículo que eu queria compartilhar com vocês está em Provérbios 24, versículos 3 e 4. Que diz o seguinte, Provérbios 24, versículo 3 e 4. Diz o seguinte, com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Nós precisamos do que para administrar os recursos do Senhor? Sabedoria. Salomão pediu ao Senhor uma coisa, sabedoria. Então nós não podemos ser nécios, não podemos ser tolos, não podemos ser insensatos quando nós estamos lidando com recursos do Senhor. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela desconstrói qualquer pensamento comunista a respeito dos recursos do Senhor. Começa que na parábola dos talentos o Senhor distribui os talentos ali, as medidas segundo a capacidade de cada um. Então para um ele distribui 5 talentos, para outro 2 e para um outro nenhum. E é interessante, e para o outro 1. Então, e é interessante que aquele que recebeu 1, ele tinha, um medo tão grande de perder aquele 1, que ele enterra e ele não administra conforme a vontade do seu Senhor. E é interessante que no final dessa parábola diz que esse que tinha 1 foi tirado 1 que ele tinha, foi dado ao que tinha mais, que multiplicou por 2 aquilo, e esse foi entregue aos atormentadores. Por quê? Porque ele foi negligente com aquilo que foi colocado diante dele. Então, queridos, não existe como você fugir disso. O primeiro aspecto é que nós somos responsáveis. Não é o nosso cônjuge, não é, nenhuma outra pessoa, senão nós mesmos responsáveis por administrar tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos conforme os nossos recursos. Se o Senhor coloca R$1.000 na minha mão por mês, se o meu salário é R$1.000, e eu sou o responsável por administrar de uma maneira sensata, correta e sábia esses R$1.000. Eu não posso depois me esconder e dizer, Senhor, mas o Senhor viu a mulher que o Senhor me desse, ela gasta muito, ela faz isso, ela faz aquilo, não vai adiantar. Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de si mesmo. Não vai adiantar terceirizar a responsabilidade. E nas nossas finanças nós somos cobrados a ser zelosos. Isso não é no sentido de que nós precisamos, como eu vou dizer, gerar mais riquezas para o Senhor, mas nós precisamos, na nossa forma de administrar riqueza, na nossa forma de administrar os recursos que Ele nos confia mês a mês, precisa expressar o quê? As características dele, que são algumas que nós vamos ver mais para frente. Então, eu sou o responsável. Preciso ter essa mentalidade, que aquilo que está sendo entregue na minha mão, pensa assim, o meu salário não é meu. É difícil, se você formar um pensamento assim, porque nós temos um sentimento de posse por tudo. Por exemplo, eu pego esse telefone. Às vezes eu peço para os meus filhos, eu falo, olha, pega o meu telefone lá. Porque se eu falar, pega o telefone do Senhor lá, ele não vai saber qual, Mas essa nomenclatura do meu, muitas vezes ela traz um sentimento de posse indevido por nós. Porque a nossa satisfação, ela precisa estar em ter e também em não ter. Então, se eu não tenho por propriedade algo que não é meu, eu não vou sentir falta daquilo quando me faltar. Às vezes nós estamos frustrados, estamos sendo afligidos em algo que não nos pertencia. Tomamos posse de algo que não era nosso. E isso traz uma frustração dentro de nós e traz uma paralisia. Nós vamos falar disso mais para frente também. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é algo que nós vivemos, eu e minha esposa, desde o nosso noivado. Acho que desde o nosso primeiro dia de noivado. Você e seu cônjuge
são um também nas finanças. Sabe, a modernidade ela nos trouxe alguns efeitos colaterais indesejados, né? Porque a partir do momento em que o padrão que nós tínhamos de homem provedor da casa, né, e mulher cuidadora do lar, ele, pela necessidade de nós trabalharmos e o casal trabalhar para gerar recursos, algumas coisas foram entrando dentro da vida do casal que não são padrões bíblicos e não é um princípio do Senhor, como o princípio da separação dos recursos. Quantos aqui conhecem casais que cada um tem o seu salário? E eu já cheguei a ver alguns casos que falam assim, não, você paga metade da conta de luz e eu pago metade da conta de luz. Cara, esse não é o padrão bíblico. Você e o seu cônjuge são um também nas finanças, né? Não tem como fugir disso. Desde o primeiro dia que a gente falou assim, nós vamos casar, nós falamos assim, então nós vamos começar a juntar dinheiro, né? E esse começar a juntar dinheiro, a gente juntava, ainda que desproporcionalmente, não importa quem ganhava mais ou quem ganhava menos. Tudo que se juntava era dos dois. E nós vivemos assim até hoje, né? Então, nós, enquanto casal, nós tivemos um monte de problemas na vida. Mas nós nunca brigamos por causa de dinheiro. Esse é um problema que não nos afetou. E é um problema que afeta a maioria dos casais. Porque, não, esse é meu, esse é seu. Não, eu vou comprar isso porque eu trabalhei. Não, é o meu salário. Não existe isso, gente. A partir do momento que nós somos um, a Bíblia diz aqui, olha, Marcos capítulo 10, versículo 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los. Está falando de Jesus, né? Como tinha por costume. E aproximando dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito o homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes, quem vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes, presta atenção, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim, já não serão dois, mas serão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Duas pessoas, a partir do momento que se casam, elas se tornam um. E se nós somos um, como é que nós vamos separar finanças, então? Nós vamos ser um em tudo. Nós vamos compartilhar o mesmo teto, né? Compartilhar dos mesmos recursos que nós temos dentro de casa, mas na hora do salário, então, cada um toca a sua vida. Então, nós vamos começar a dividir as despesas. Sabe, isso não funciona, queridos. Isso não funciona porque a nossa vida, muitas vezes ela é feita por um padrão cíclico, e ora um vai ganhar mais, ora outro vai ganhar mais, e ora um vai gastar mais e outro vai gastar mais. E isso vai gerar conflito eterno, onde não era para ter. Porque o padrão é, vocês são um, junta tudo, paga as contas, o que sobrar usa junto. Isso vai começar a fazer você praticar, inclusive, o princípio da generosidade, do abrir mão, do renunciar em prol do outro. São várias coisas que elas vão sendo colocadas no lugar a partir do quê? Do modelo correto. Ao mesmo tempo que se você pratica um modelo incorreto, isso vai te gerar problemas todos os dias. E o teu casamento vai ser muitas vezes uma tormenta. Por quê? Porque está faltando R$30 para pagar a conta de luz da sua metade. Sabe que na América, muitos casais saem daqui do Brasil para viver legal lá nos Estados Unidos, ou às vezes até legal, mas existe um grande número de divórcios, né? Assustador. Casais brasileiros que chegam lá nos Estados Unidos, se você conversar com qualquer pastor que está lá, vai te dizer isso. O homem sai daqui, chega lá, vai trabalhar muitas vezes num trabalho secundário, né? E ele consegue ali no máximo uma renda de uns $2.000, $1.800, $2.000 mês. A mulher sai daqui, às vezes sem trabalhar, quando chega lá,
Ela pega 3 casas para fazer faxina por dia, porque tem máquina para tudo e a faxina lá não é nada parecida com a daqui, né? E aí ela pega 3 faxinas de $80. Cara, ela ganha $6.000 no mês fazendo faxina. É 6 meses, está divorciado. Porque ela vivia numa dependência do marido aqui, e quando ela chega lá, ela se sente independentemente financeira. Ela sente uma independência financeira, por quê? Porque tem um padrão errado. Porque se a mentalidade for de que tudo que nós, como casal, ganhamos é nosso, não tem meu e seu. Agora, a partir do momento que ela se sente independente na vida financeira, daqui a pouco ela fala, não preciso mais desse cara, ele está sendo um peso para mim, porque ele ganha 3 vezes menos que eu. E aí os casais se separam. O que era para ser uma bênção, o que era para o marido olhar para a mulher e dizer, ó, que bom, tomara que ela ganhe 100 vezes mais que eu. Né? E mesmo ela olhar e falar, agora eu posso suprir minha casa de uma maneira diferente. Não. O que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição. Por quê? Por causa de uma mentalidade errada. Então, parece princípios, né? Você vai dizer assim, mas eu não penso assim e tal. Mas, querido, não é uma questão de eu não penso assim, é questão de um padrão bíblico. Sabe que a nossa educação financeira, ela passa por um aspecto humano, mas sobretudo, né, nós temos a Bíblia com um manual de instruções para nós. E a Bíblia ela deixa alguns princípios e aspectos para nós que ela não é opcional. Ou eu vivo, né, ela por inteiro, ou pelo menos busco viver ela por inteiro, ou não dá para viver só a parte que me interessa. Né? Então, nós vamos prestar atenção e corrigir, né? Restaurar, resgatar esses princípios. Né? Um terceiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês é: compartilhe a sua realidade financeira com a sua família. E aí, entre parênteses, cônjuge e filhos. Obrigado, meu amor. Seja transparente, né? Compartilhe qual é a tua realidade financeira. Não viva num mundo de faz de conta e não ignore as suas realidades. Nem para um lado, nem para outro. Sabe aquilo? Quando está com dificuldade, vai esconder da mulher. Aí a mulher continua gastando. E o cara está lá apertado. E aí ele olha e fala, meu Deus, eu não venço ela. Né? Ou vice-versa. Então assim, se a família tiver uma clareza, uma transparência, inclusive com os filhos, sabe, dizer, não dá para comprar, porque neste momento, nós estamos sem condições para comprar isso. Sabe, as coisas precisam ser colocadas às claras, porque aí passa a existir, né, um planejamento familiar. Agora, se o teu cônjuge e se os teus filhos desconhecem a tua realidade financeira, cara, eles vão viver, né, de acordo com aquilo que eles viveram o mês retrasado. De repente, a tua realidade mudou, mas eles não sabem. E eles estão trazendo demandas de uma outra época para uma época em que você está mais escasso. E aí, o contrário também é verdadeiro. Né? O cara passa perrengue, aí ele se dá bem, não fala nada. Aí ele começa a fazer todas as vontades e os gostos dele, e deixa a família muitas vezes sem o suprimento. E aí não diz quanto ganha, o que deixa de ganhar. Né? E a família está lá passando necessidade e o cara está desfrutando sem a família saber. Então assim, precisa existir uma transparência no lar a respeito da administração dos recursos do lar. Quando eu falo compartilhe com a sua família, não é com sogro, sogra, pai, mãe, né? Não é parentela, nós estamos falando de família, cônjuge e filhos. A casa, ela precisa saber em que realidade financeira ela está vivendo. Sabe, isso vai trazer para você, assim, um passo enorme em direção a uma organização financeira. Porque todos vão começar a cooperar, a trabalhar numa mesma direção. Por quê? Porque eles conhecem qual é a realidade. Né? Então, vão todos ter uma sinergia numa mesma direção. Se é para economizar, economize. Se é para gastar, podemos gastar, vamos gastar junto. E o que exige isso? Transparência. Informações. Precisa fornecer aí informações para os seus familiares, amém? Glória a Deus.
Um quarto ponto que eu queria destacar aqui é a importância da doação, né? Lucas capítulo 6 e versículo 38. Diz o seguinte: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Queridos, generosidade. Uma palavra às vezes tão escassa nos dias de hoje, ou tão difícil de ser vista, porque nós vivemos um tempo cada vez mais egocêntrico, ou egoísta, ou como queira chamar. Mas generosidade é uma chave. Sabe, o pastor Luiz Hermínio fala uma coisa desde que eu comecei a caminhar com ele, que na verdade mudou de ponta cabeça a minha vida financeira, né? Nós somos um rio e não uma represa. Se nós entendermos que nós não somos o fim das coisas, nós somos um meio pelo qual elas passam, nós vamos entender que o compartilhar, ele é tão importante quanto, nós trabalharmos para ganhar aquilo. Se nós entendermos que um rio sempre tem água nova passando por ele, sabe? Se você ficar observando, você vai ver que o rio sempre tem ali uma quantidade de água, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas por menor que seja um rio, se você for ali e olhar ali na avenida do shopping, aqui na Frederico Azevedo, esse rio na frente aqui, ó, nós estamos do lado dele. Tem um fio de água, você olha assim e fala, é pequeno. E aí você vai, por exemplo, lá na represa de Atibaia. E você olha a represa de Atibaia e fala, uau, quanta água, né? Queridos, por onde passa mais água? Aqui ou na represa? Aqui, tem um fluxo. O tempo todo está passando. Nunca é a mesma água no mesmo lugar. Não para. Vai, está sempre se renovando. Água parada, ela morre, ela apodrece. Precisa estar sendo o tempo todo oxigenado. Sabe, Deus não tem um motivo para colocar recursos sobre a tua vida, senão para que você compartilhe dele. Agora muitas vezes, nós começamos a caminhar com Deus, guardamos os princípios do Senhor, mas a última parte nossa se converter ao Senhor é o nosso bolso. Porque muitas vezes nós estamos retendo aquilo que nós deveríamos estar liberando. Olha, a palavra é clara, ela diz, olha, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, com a mesma compaixão que você olhar para outra pessoa, que muitas vezes chega até você, necessitado, com a mesma compaixão que você usar para com essa pessoa, a mesma medida é a medida que Deus vai usar para medir você. Agora, o grande problema nosso é que, às vezes, no nosso egocentrismo, nós estamos olhando para nós, estamos afligidos, às vezes, dizendo, Senhor, mas, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu preciso, né? E aí, quando vem alguém te pedir, você fala, não, cara, passa daqui. Sabe, nós precisamos ter restaurado dentro de nós o princípio da generosidade. Porque a generosidade, ela expressa o caráter de Deus. Deus expressa... Cara, generosidade maior do que Jesus entregue na cruz do Calvário por mim e por você não existe. Então nós precisamos compreender isso. E trazer isso para a nossa vida prática, também para a nossa vida financeira. Não manter isso apenas no aspecto teológico ou filosófico ou intelectual. Não, isso precisa afetar a nossa vida. Quanto é que eu estou me doando? Às vezes eu posso me doar no recurso, às vezes eu posso me doar fazendo, ajudando uma outra pessoa a fazer algo. Sabe, se eu sei fazer um determinado trabalho, de repente eu vou lá, vou ajudar aquela pessoa. Então nós precisamos nos doar, querido. Nós precisamos nos desgastar pelo outro. Nós não podemos olhar sempre para nós, sabe, não roda ao entorno do nosso umbigo. Nós precisamos compreender a realidade à nossa volta, ter compaixão, sofrer com o sofrimento das pessoas, entender o momento pelas quais elas estão passando e contribuir, cooperar com aquilo que está ao nosso alcance. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você libera, mais Deus libera sobre você. Agora, o intuito não pode ser esse, A motivação para você fazer não pode ser essa,
Mas é um princípio do Senhor. E a partir do momento que você começa a praticar, você nunca vai vencer Deus, querido. Não consegue. O quinto ponto aqui: não gaste as suas sementes. Provérbios 21:20 diz o seguinte: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia e dá pão para quem? Provérbios 21:20. E dá pão para quem tem fome, né? O grande problema é que às vezes a gente inverte esse fluxo e a gente começa a comer a semente. Sabe, são princípios bíblicos que às vezes a gente começa a passar por cima, porque a gente olha para a nossa circunstância e para a nossa realidade, e eu fiz isso, não estou falando do meu vizinho, nem do meu conhecido, estou falando de mim. Eu fiz isso durante muitos anos. Eu olhava e falava, cara, ou eu vou pagar a conta, ou eu vou dar o dízimo. Sabe o que acontecia? No mês seguinte eu não tinha para o dízimo nem para a conta. E aí o que eu fazia? Ou eu vou pagar a conta de novo. E aí aquela conta já... Cara, por quê? Porque eu estava comendo a semente. Nós vamos começar a entender o princípio, porque assim, né, depois... Nem é um tema que eu quero entrar muito, porque ele vai ser... Cortou? Som. Nem é um tema que eu quero entrar muito, porque ele vai ser melhor abordado depois, mas... Sabe, nós precisamos entender essas coisas. Adão primeiro plantou ou primeiro colheu? Primeiro colheu, estava tudo lá à disposição dele. Agora, se ele já colheu, qual que era a dificuldade dele em separar a parte do Senhor? Nenhuma, o recurso estava à disposição dele. O problema é que nós não entendemos que parte daquilo que está sendo colocado sobre nós precisa retornar ao Senhor. E aí eu gasto o tudo. E aqui fala do insensato, né? Provérbios de Salomão. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Eu teve uma época da minha vida que eu gastava mais do que ganhava. Aí era pior ainda, né? Eu tinha um ótimo salário já na época, mas eu tinha muito mais dívida do que o salário ótimo que eu tinha. Então, nós precisamos aprender a ser sensatos para ter o suficiente para viver na riqueza e na fartura. A partir do momento que eu entendo isso, que eu não como semente, que eu não gasto semente, sabe, é como uma árvore, né? Tem lá um limoeiro. Se você for lá no limoeiro, arrancar os limões de qualquer jeito, né? Arrancar os galhos, cara, o ano que vem não tem limão. Agora a gente tem facilidade de enxergar isso no aspecto físico. Agora quando trata das nossas finanças, não, a gente acha que pode ganhar 1.000 e gastar 1.100. E tudo bem, porque o dono da semente não está bravo com a gente, porque afinal de contas Deus é amor, né? E nós não estamos nem falando só sobre esse aspecto, vamos falar do aspecto prático mesmo. Se você fizer isso e viver sempre na medida, querido, você nunca vai ter para uma emergência, você nunca vai ter para um percalço, você nunca vai, sabe assim? Você vai viver sempre no limite do estresse. E não funciona. O sexto ponto, a lei da multiplicação. Salmo 126, versículo 6. Diz o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Multiplique a sua semente, querido, né? Saiba administrar a semente que o Senhor está depositando sobre você. Saiba, né, aplicá-la. Sabe, se você for lá na parábola da multiplicação dos pães e dos peixes, na primeira multiplicação, você vai ver que Deus, que Jesus ali no caso, ele podia muito bem fazer aparecer pão e peixe ali quantos ele queria, não podia? Ele podia fazer assim, ó, e aparecer um fardo de pão, não sei quantos fardos de peixe, e dar comida para todo mundo, não podia? E o que ele faz? Ele fala assim: o que é que vocês têm? Sabe, Deus não precisa da nossa cooperação, mas Ele quer sempre trabalhar conosco. Então assim, a responsabilidade de guardar a semente, de ter a semente para multiplicar é minha. E aí o que
o que os discípulos colocam à disposição deles? 5 pães e 2 peixes. Aí ele pega, ora, abençoa aquilo, devolve na mão dos discípulos, e aonde multiplica? Na mão deles. Iam repartindo, aquilo não esgotava. Não multiplicou na mão de Jesus. Não foi 5 que virou 500. Né? E depois 5.000 homens comeram, mais, né, familiares, e ainda sobrou. Então assim, nós vamos entender que o princípio da multiplicação é verdadeiro. Então eu preciso entender que eu sempre tenho que ter algo em que o Senhor possa, né, buscar cooperação para multiplicar sobre a minha vida. O que é que você tem carregado hoje que pode ser multiplicado? Quando o profeta chega lá para a viúva, ele pede o quê? Traz vasilha. Se tivesse o dobro de vasilha, tinha enchido, não tinha? Todas quantas ela conseguiu, encheu. Então assim, o profeta podia fazer aparecer vasilha? Podia, né? Deve ser a mesma dificuldade de aparecer um azeite, né? Mas o que o Senhor queria ali? A nossa cooperação. A lei da multiplicação também está sobre nós, queridos. Sétimo ponto. Fique longe das dívidas. Provérbios 22, 7. Diz o seguinte: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Salmos 37, 21 diz o seguinte: os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Nós precisamos procurar andar no crédito, não no débito, né? O pastor Luiz Hermino também diz muito isso. Nós precisamos procurar andar no crédito e não no débito. É óbvio que depende muito das nossas realidades, né? Eu vou te dar de exemplo agora. Eu estou no meio de uma construção de uma casa. Eu tomei recurso emprestado do banco para concluir a construção. Dentro de um planejamento, de um planejamento humano, de uma previsibilidade humana, eu fiz isso. Óbvio que não era o adequado, mas eu não tinha o dinheiro suficiente para construir ela agora, por completo. Então assim, você precisa, sobretudo, ter um entendimento daquilo que você está fazendo. Agora, quer um outro exemplo? Né? Eu sempre disse, desde o início de casado, desde recém-casado, eu sempre digo isso para minha mulher. E sempre fui um cara que peguei no pé com isso. Por exemplo, conta de luz alta, conta de telefone alta, são despesas, não são investimentos. Você fazer, de repente, contrair uma dívida para adquirir um bem que está ali como patrimônio na tua mão, mesmo porque se você precisar, você tem capacidade de desfazer dele e pagar a dívida, tudo bem. Agora, você se enfiar em dívida por contas de consumo, já é um ponto muito complicado. Porque você vai e toma emprestado, aí você paga despesas do mês. Aí no mês seguinte você toma emprestado, paga as despesas do mês. Cara, entrou numa bola difícil de sair. Né? Experiência própria. Entenda uma coisa, querido, né? 99% das coisas que eu estou dizendo para você aqui, eu não aprendi num livro, eu aprendi vivendo. Tá? Eu tenho bastante vivência, experiência boas e ruins com essa área. Então eu não estou dizendo para você de um livro de história, estou dizendo de uma aplicação prática sobre a vida da gente. Então, procure ficar longe das dívidas, evite ao máximo. Né? Não se endivide por qualquer coisa. Não deixe a tua ansiedade endividar você. Né? Não deixe que a tua ansiedade te endivide. Porque às vezes são as fugas. Então eu preciso, comprar, 100 camisas essa semana, porque cada vez que eu compro uma camisa eu me sinto bem. E aí eu começo a me endividar para comprar camisa. Cara, precisamos achar qual é a origem, né, dessa ansiedade ou desse transtorno. O que é que tem nos afligido, que muitas vezes tem nos levado a um consumo desenfreado. Porque isso nos faz entrar em dívidas que não são os planos de Deus para a nossa vida. 8º ponto. O segredo do contentamento.
Sucesso financeiro não é disputa. Sempre haverá alguém mais rico que você. Contente-se com o que você tem. Este é o melhor antídoto contra a ganância. Se você for lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro, e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Sabe, nós não podemos olhar sempre para a vida do outro e querer ter uma medida baseada na vida do outro. Senão, é uma expectativa frustrada na certa. Quando a minha expectativa está em alguém que não seja o Senhor, é a certeza de uma frustração. As nossas expectativas, elas têm que estar voltadas sempre para o Senhor. Sabe, é impossível, porque sempre vai ter alguém melhor que você. E você vai viver frustrado porque você quer alcançar aquele outro cara. Daqui a pouco você está querendo competir com a Abílio Diniz. Ó, seria bom, né? Seria bom. Então, sabe, não adianta, nós precisamos estar contentes na nossa realidade. Precisamos ter contentamento com a nossa realidade, né? O que derrubou Lúcifer do céu, né, foi a ganância. Ele queria ser maior que Deus. Foi o orgulho e a ganância. Pode colocar aí as duas coisas paralelas, né? Foi o querer ser maior igual a Deus. Então assim, eu fico, né, na minha imaginação santificada, imaginando o Senhor quando encontra ganância na nossa vida, ou quando encontra inveja. Cara, sabe quando você já teve alguma situação traumática na sua vida que quando você olha uma situação, vem aquela situação na tua mente? Eu fico imaginando o Senhor olhando por um ganancioso, a imagem que vem daquela pessoa para ele, na hora dele falando: meu Deus, de novo isso. Sabe assim? Então, queridos, nós vamos entender que nós precisamos ser contentes com aquilo que nós temos. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada, né? Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, né, a raiz, se você for na escritura, na raiz dessas escrituras vai dizer assim: e de nada tenho falta, e de nada sinto falta. Quando fala nada me faltará, de nada eu terei falta. Não é que eu terei tudo, querido. É uma coisa muito diferente da outra. Então eu preciso aprender a ter contentamento com aquilo que está depositado sobre mim. Isso não importa dizer que eu também não possa buscar melhorar ou trabalhar para desenvolver e para alcançar algumas coisas, mas não é isso. Mas eu preciso ser contente, ter alegria, ter gratidão naquilo que foi depositado sobre mim. Da mesma forma como a ganância, o orgulho, né, é algo que desagrada a Deus, algo que alegra o coração do Senhor é a gratidão. E se nós queremos andar no crédito com o Senhor, é bom que a gente seja grato e não que a gente seja ganancioso. O 9º ponto: trabalhe duro, mas principalmente com inteligência. Provérbios 14, 23 diz o seguinte: quem trabalha tem com quem viver, mas quem só conversa passará necessidade. Olha, quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Então, nós precisamos trabalhar, tá? Ponto facultativo, né? Vai ter com a formiga, né? Agora, olha um exemplo de trabalhar com inteligência. Provérbios 28, 19. Diz o seguinte: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Às vezes nós estamos trabalhando muito duro, mas com coisas que não importam. Sabe, falta de um foco no lugar correto. Estamos trabalhando duro, o cara não está à toa, mas está dispensando tempo em coisas que não são importantes, né? Então, nós precisamos trabalhar muito duro, trabalhar bastante, mas com inteligência, né? Com discernimento daquilo que nós estamos fazendo, qual a relevância daquilo que nós estamos fazendo. E o 10º ponto: procure o conselho de Deus. Salmo 1, versículo 1: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem os exemplos do que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado.
Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Nós precisamos, né, dos conselhos do Senhor. Para quê? Porque precisamos buscar sabedoria, conselho do Senhor. Sabe, eu pratico algo na minha vida há algum tempo, e já tem algum tempo que às vezes eu me alegro com isso e às vezes eu me frustro com isso. Mas eu continuo praticando. Eu vou dar de exemplo prático, quando eu vou fazer qualquer negócio, tá? Imagina o seguinte, eu estou indo trocar de carro. Eu falo assim, Senhor, é a vontade do Senhor que eu troque de carro? Se for, faz o seguinte, vai na frente e livra da burocracia. Se não for, impede. É algo ousado para orar, não é? Mas funciona. Eu vou te dizer, né, quero dar um testemunho bem rápido aqui de uma vez que eu aluguei uma casa. Nós tínhamos o nosso apartamento próprio. Foi a única vez que a gente teve um apartamento próprio, né? Depois disso, que beleza, né? Nós tínhamos o nosso apartamento próprio. Cara, a hora que eu mobiliei ele, que eu deixei ele como eu queria, gastei uma fortuna de móvel planejado, olhei para ele, fiquei descontente com ele, falei assim, vamos mudar. Pois bem, eu fui ver, agora eu quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. Aí fui ver uma casa perto, num bairro muito bom, a casa era excelente, pensa na casa boa. E aí, cara, no preço do aluguel que eu queria pagar, sabe as coisas assim? Tudo parecia muito favorável. Eu fui lá e aluguei a bendita da casa. No dia seguinte eu fui e comprei um cachorro, porque afinal de contas no apartamento ela dizia que eu não podia ter cachorro. Eu fui e comprei um boxer. Vai ouvindo a história. Beleza. Estou eu na semana seguinte, aí a imobiliária aprovou meu cadastro na hora, tudo, cara, estava tudo top. Mas eu tinha orado ao Senhor, né? Porque a minha esposa falou assim, amor, será que é para a gente ir mesmo? Eu falei, vamos orar, né? Ah, meu Deus do céu. A partir do momento que eu orei junto com ela, eu falei, Senhor, se for da Tua vontade, que dê tudo certo, se não for, impede, Pai. Né? Na semana seguinte, eu estou dentro da loja de imóveis, comprando os móveis para colocar na casa. Afinal de contas, os móveis do apartamento era tudo planejado, não dava para levar, e a casa era gigante, precisava colocar móveis dentro. Toca o meu telefone, era o dono da imobiliária, falando, Leandro, cara, eu não sei nem como te contar isso. Eu falei, o que foi? Tipo, pegou fogo na casa? Eu pensei, né? Ele falou, não, nunca aconteceu isso na minha vida. Eu tenho 30 anos na imobiliária Carbol. Tenho 30 anos na imobiliária e nunca aconteceu isso. Eu falei, o quê, cara? Ele falou assim, o proprietário ligou para mim e disse que aluga para qualquer um, menos para você. Eu falei, como assim? Ele falou, não, para você ele não vai alugar. Eu falei, mas tem alguma restrição no meu nome? Tem algum motivo de impedimento, algum impeditivo, alguma coisa? Ele falou, não, para você ele não vai alugar. Disse que para você, aluga para qualquer um, menos para você. Eu falei, cara, eu vou processar ele. Aí na hora Deus falou assim para mim, você não pediu para impedir? Cara, eu já tinha pintado os quartos, eu já estava com a chave, eu já tinha pintado os quartos das crianças, né? De azul e de rosa. Cara, já tinha feito pintura na casa. O cara simplesmente falou que alugava para qualquer pessoa, menos para mim. E eu tinha feito uma oração, Senhor, se for da Tua vontade. Moral da história, tive que devolver a chave da casa e tive que devolver o boxer. O cachorro também foi. E ela ficou hiper triste na época comigo. Você entende? Buscar o conselho do Senhor. Ainda que isso muitas vezes vai o quê? Contrariar a tua expectativa, a tua vontade, querido. Não adianta a gente chegar para Deus como muitas vezes a gente chega para o pastor. Fala assim, ó, pastor, eu queria um conselho. Mas aí ele já vem com a opinião formada, cara. Não é assim, pastores aí? Não é assim que funciona, pastorzão? A pessoa já está com a opinião formada. Ela vem e o máximo que ela quer ter é um carimbo avalizando a opinião dela. E aí, às vezes, você dá uma opinião que não é a opinião dela, dá aquela esmurecida. Então, assim, muitas vezes a gente vai para Deus da mesma forma. Senhor, né, eu quero o Teu conselho. Mas desde que o Teu conselho seja igual ao meu. Aí, querido, não vai funcionar. Esteja aberto a deixar o Senhor falar não para você. Né? Esteja aberto a deixar o Senhor contrariar a tua expectativa. Eu não tinha pego o cachorro ainda porque ele não estava desmamado, né? Foi a oração da irmã. Acho que foi um misto de coisas, né? Acho que enquanto eu orava para mudar, ela orava para não mudar, não é possível.
Amém, queridos? Então, assim, são 10 aspectos práticos e bíblicos, né, para que você possa executar no dia a dia. Eu vou te dizer uma coisa: você vai ser poupado, né? Aprender com os erros dos outros, querido, é muito melhor do que aprender com os próprios. Você vai ser poupado de muita cabeçada que eu dei, né, que não foi outra pessoa que deu, senão eu, né? Agora eu queria dar uns aspectos práticos, né, seculares, se assim a gente pode dizer, mas são conselhos do nosso dia a dia. Eu queria só trazer um índice aqui que mostra um pouco da nossa realidade. A OCDE, quem conhece aí, a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico, fez uma pesquisa, fez um estudo sobre educação financeira, né? E pegou nesse estudo 30 países. Em que posição você acha que o Brasil ficou sobre estudo financeiro? 27º. Ficou na frente da Croácia, da Bielorrússia e da Polônia. Em primeiro ficou a França. Os mais educados financeiramente são os franceses. Por quê? Passaram por muitas guerras. Então, assim, às vezes a fartura gera desperdício. Não é assim? Às vezes porque nós estamos numa estação boa, com fartura a gente desperdiça. E aí, algumas dicas financeiras para você, né, mudar de repente a tua realidade aí. Aplicação prática, né? Lição de casa, você pode chamar assim. Às vezes as pessoas nos procuram para pegar alguns conselhos e a gente segue mais ou menos esse trajeto aqui. O primeiro dele, acompanhe as suas receitas e despesas. Algumas pessoas aqui da igreja sabem disso. Toda vez que vem falar comigo, falam: cara, você tem um diagnóstico correto da sua vida financeira? Você conhece o quanto você ganha e o quanto você gasta? E em que está sendo gasto? A primeira coisa para você poder tomar um remédio é um diagnóstico, querido. Não é assim? Então, se você não conhece no detalhe a tua realidade financeira, você não vai conseguir organizar aquilo que está desorganizado, né? Se você quiser depois, pode anotar aí, me cobra, eu te mando uma planilha, né? Hoje tem alguns aplicativos, tem Organize, que é de graça, que você põe no celular, Guia Bolsa, tem tantos outros aí que vai te ajudar nisso. Mas tem uma planilha também que você pode lançar ali dia a dia. Mas assim, exige o que da gente? Disciplina. De ir na padaria, gastar R$4 e vir aqui no aplicativo e marcar assim, ó. Cara, no momento que você está na fila da padaria, R$4 padaria. Dia tal, hora ele vai pegar sozinho. Sabe o que vai acontecer? No final do mês você vai ter uma estratificação do teu gasto, né, e do teu ganho. Eu ganhei hoje R$10 porque eu lavei o carro do meu amigo ali e me deu R$10. Então você vai lá e coloca, ganho extra, R$10 da lavagem do carro. Você precisa ter uma visão clara daquilo que você está ganhando e está gastando. Assim você vai começar a conseguir fazer um planejamento. Se você desconhece qual é a tua realidade financeira, não tem como planejar. Se você não tem os números exatos na mão, exatos, querido, né, por menor. Porque assim, imagina o seguinte, e aí começam os problemas. Eu preciso cortar gastos. Aí eu vou cortar o cabeleireiro da esposa, né? Afinal de contas não me impacta, né? Mas aí eu tenho um gasto lá que eu jogo bingo escondido toda sexta-feira. Mas o bingo pode gerar um lucro. Eu estou dando uns exemplos absurdos, né? Mas assim, querido, se você desconhece qual é a tua realidade, você vai fazer bobagem. Você vai tirar de onde importa e vai preservar onde não importa. Por quê? Porque simplesmente você está na ignorância. E na ignorância você faz besteira, né? Precisa trazer o quê? Precisa trazer uma realidade, um diagnóstico da sua realidade. Através do quê? De informações. Sem informação você não toma decisão. É assim na vida empresarial e isso é aplicado totalmente na vida pessoal. Você precisa conhecer a tua realidade financeira. Compare os preços, número 2, compare os preços antes de comprar produtos. Você está precisando de algo? Cara, hoje a internet facilita em 500%, né? Compara o preço.
Agora, sabe qual é o problema? Que a gente, às vezes, compra aquilo que não está precisando, que é um outro ponto que a gente vai ver ali. Mas, tipo, eu vou no impulso. Então, eu passei, gostei disso, pego e compro. Cara, eu dou 3 passos. Muitas vezes, eu tive vontade de me apertar, sabe? Porque eu comprava um negócio por 15. Eu dava 3 passos, estava 10. Estava parecendo a gente em Israel lá. O guia turístico da nossa viagem para Israel tinha um conchavo com os vendedores de cachemir. E aí a gente parou no primeiro ponto. Não, compra porque é oportunidade, $15, $15, $15. E a mulherada, vai, 10 cachemir, 20 cachemir. Aí, cara, parava no outro ponto turístico, compra porque aqui está melhor, está $13. Eu olhava assim, acho que eu já vi esse cara. Aí, no terceiro ponto turístico, compra o cachemir aqui está $10, aqui está bom, aqui está bem melhor que lá atrás. E a mulherada comprava no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu olhando aquilo, gente, falei, não é possível. Era o mesmo cara. O cara seguia a nossa excursão. Lá ele vendeu por 15, depois baixou para 13, depois baixou para 10, no final ele estava vendendo a 2. Estava vendendo 5 por 10. Cara, e o remorso de quem comprou a 15? Por quê? Porque não pesquisou. Na verdade, se pesquisasse no centro lá, devia estar custando $1, né? O cara já vendendo a 2 estava ganhando 100%. Então assim, gente, só não compara quem não quer hoje em dia, né? Muito fácil. Eu estava até dizendo esses dias que antigamente a gente ia com os pais comprar alguma coisa, você ia no centro da cidade, aí começava, você ia no Ponto Frio, pesquisava o fogão, aí você ia na Casa Bahia, pesquisava o mesmo fogão. E você já ia falando, lá no Ponto Frio está mais barato. Aí você ia. Aí você ia no último, que já foi dizendo que estava mais barato. Aí o último fazia 100, você voltava lá no primeiro e falava, o último lá fez 100. Aí o primeiro fazia 99. Não era assim? Porque os nossos pais viveram numa época de escassez maior que a nossa. Então eles tinham que fazer isso. Né? A gente, por falta da escassez às vezes, né? Ou por um comodismo, ou qualquer outra coisa, deixa de fazer. Com uma ferramenta na mão hoje que é a internet, tão fácil pesquisar, né? Então fica aí a dica. Item 3, compre somente o que você precisa, que foi o que a gente falou junto ali, né? Não compre aquilo que, vou comprar isso aqui, é legalzinho. Cara, nunca mais pega na mão. Eu sempre falo para a Karina, né? Pega as coisas que faz mais de 6 meses que a gente não pega na mão em casa e doa, passa para frente, manda embora. Cara, se a gente for fazer isso mesmo, a gente vai ver que tem coisa lá que a gente está na etiqueta. Nunca mexeu, nunca usou, comprei um dia. Né? Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, eu sou assim com eletrônico. Né? Eu vejo um negocinho diferente de eletrônico, daqui a pouco eu falo assim, cara, onde está aquele testador? Eu vim aqui, aquele cabo ali, está lá em cima sem testar, naquela altura. Eu estava pensando, cara, se aquele cabo não funcionar, eu não vou me perdoar, porque o testador de cabo estava em casa. A gente tem eu tenho um negócio e não usa por quê? Porque não estava aqui. Então não precisava ter comprado o testador de cabo, né? Olha lá, ela fala, olha os olhares da esposa. Olhar de condenação não, né, irmã? Amém, querido? Compre o que precisa. Item 4, tente pagar à vista quando tiver desconto. Sabe, não fique naquela, não, mas Casa Bahia, né? É só 20 por mês. É 20, mas quantas parcelas? 200? Não funciona. Cara, vou comprar um negócio. Tá, quanto é o preço? É 100. E à vista? Não, mas você vai querer parcelar como? Não, quero saber à vista. Não, mas em 4 vezes? Não, 4 vezes à vista. Quanto é à vista? É 90. 90 é à vista. Se eu te pagar em dinheiro agora, aqui é 90. Beleza, divide em 4 para mim. Aí a pessoa vai dizer o sim ou não. Né? Mas primeiro você chegou no preço à vista. Porque, querido, o lojista não tem outro caminho senão fazer o quê? Ele embute o juro. Ele vai ter que passar o cartão de crédito. Vai descontar dele 3,5%. Depois vai descontar dele mais 2,9%, 3% ao mês para fazer a antecipação daquele recebível. Então ele vai sempre repassar. Então não existe 10 vezes sem juro, 12 vezes sem juro, 15 vezes sem... Não existe. O juro está dentro do preço. Então assim, traz... Obrigado, amor. Como é bom ter alguém que se importa com a gente, não é verdade? Glória a Deus. Obrigado, irmãs, viu? Então, assim, não existe sem juro, né? Traz para o preço, realmente sem juro, para o preço à vista. Aí você tenta parcelar. Se o cara parcelar ainda, sorte é sua. Né? Se não, você tenta pagar à vista.
Não faz assim, mas eu vou comprar em 6 vezes, porque daí eu nem sinto pagar. Cara, vai sentir. Porque 10 parcelinhas de não sinto pagar é uma parcelona. Então não tem jeito. Tenta pagar aquilo que você consegue à vista. Utilize o cartão de crédito apenas, ponto 5, né? Utilize o cartão de crédito apenas quando for benéfico. Quando é benéfico o cartão de crédito? Quando você já tem o dinheiro para pagar a fatura dele no mês que vem, já está provisionado, e quando ele vai te gerar milha. É um exemplo de quando o cartão de crédito é benéfico. Ué, por que você vai pagar o combustível em dinheiro, se você pode pagar no cartão, ganhar milha e o dinheiro já está reservado para pagar daqui a 30 dias? Problema nenhum. O problema é você passar o cartão e falar, cara, eu tenho dinheiro. Então agora eu posso gastar esse dinheiro aqui, porque afinal de contas não usei ali. Está errado. Então, utilize o cartão quando for benéfico. 6º ponto. Faça metas para alcançar o seu objetivo. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Né? Estipule uma meta. Fala assim, cara, eu quero comprar uma máquina de lavar roupa no final do ano. Então, vou guardar R$100 por mês. Faz uma caixinha lá escrito máquina de lavar roupa, um cortezinho em cima. Lacra ela inviolável assim, né? Pede assinatura de alguém no lacre para você não ser tentado a romper ele. E começa a depositar ali o dinheiro da máquina de lavar roupa. Quando chegar no final, você tem a máquina de lavar roupa, né? A gente fala sempre isso para quem quer viajar, não é assim? Quer viajar? Quer fazer uma viagem para fora? Cara, começa a poupar R$100 por mês. Quando você vê, você tem um dinheiro para ir. Então, tenha um objetivo, trace um objetivo. Quem não sabe onde... Agora, ponto 7. Seja realista na hora de traçar os seus objetivos. Né? Não adianta eu traçar um objetivo de que eu quero comprar uma Ferrari Spider 455. Cara, não vai dar. Objetivo furado, né? Talvez quando eu tiver com 90 anos, se Jesus não voltar e eu não morrer, meu filho vai usar a Ferrari. Ponto 8. Analise mensalmente os seus objetivos. Você precisa estar sempre corrigindo a rota, querido. Eu estabeleci um objetivo, né? Tem uma planilhinha que corre na internet aí para você guardar R$5 por mês no primeiro mês, depois R$10 no segundo, depois R$15. Você vai acrescentando 5, você chega com um dinheiro legal depois de um ano. Então, ou você vai multiplicando 50, 100, 150, sabe? Então, assim, mensalmente você tem que analisar os seus objetivos. Fiz um objetivo de que eu vou guardar múltiplos de R$10 por mês. Então, primeiro mês eu fui lá e coloquei R$10. Guardei. Segundo mês, era para ter guardado 20, não guardei. No mês seguinte, terceiro mês, quanto eu teria que ter guardado? Múltiplo de 20 dá o quê? 40, né? 20 mais 20, 40. Eu tenho que guardar o quê? 40, mais os 20 ficou para trás. Eu tenho que guardar 60. Se eu não fizer essa análise, não vou chegar no ponto. Concorda? O objetivo vai ser alcançado no mesmo prazo? Então, assim, gente, se a gente faz um planejamento financeiro, o tempo todo você tem que estar revendo ele, aquilo que você conseguiu fazer, aquilo que você não conseguiu, e estar readequando ele à tua realidade, né? Item 9, a gente falou um pouquinho lá em cima no padrão bíblico. Viva de acordo com o seu padrão de vida. Eu vou te dizer algo pessoal, tá? Minha casa, né? Eu não tenho padrão mínimo de vida, mas eu coloquei um padrão máximo de vida para mim, porque eu aprendi algo a duras penas, né? Você vai falar assim, como assim um padrão máximo? Cara, eu tenho um padrão máximo de vida, eu não vou além do que, inclusive, o que a gente está vivendo hoje, porque assim, é difícil você conseguir subir de padrão de vida, mas é muito pior descer. Então, se você estabelece um padrão muito alto, quando você cair, cara, você vai sentir muito, né? Então, viva de acordo com o seu padrão de vida. Sabe, estipule, não queira sempre estar... agora que eu consegui isso, sabe? Senão sempre vai ter uma cenoura na tua frente, você nunca vai comer ela. Você sempre coloca, né, uma etapa na frente. Fala, não, quando eu conseguir isso, aí você vai e consegue aquilo. Aí, insatisfeito com aquilo, você fala, não, quando eu conseguir aquilo, e você está sempre correndo atrás de algo inalcançável. Você vai estar sempre frustrado, sempre insatisfeito, não vai desfrutar, não vai ter sensação de prosperidade. Lembra que a gente falou que prosperidade é não sentir falta de nada? Você vai estar sempre sentindo falta de alguma coisa. Então não funciona. Não. 10º ponto. Busque informações sobre investimentos, né?
Querido, muda muito. Antigamente, você vai lembrar aí, os nossos avós, depois menos os nossos pais, mas tinha por hábito ter uma poupança. Quem lembra do termo poupança aí? Cara, a poupança hoje dá menos que a inflação. Agora que a inflação caiu, não. Mas até o ano passado estava dando menos que a inflação. Então você guardar dinheiro na poupança era pior do que você gastá-lo. Parece uma coisa doida, né? Mas em compensação você tinha um fundo de renda fixa DI que dava o dobro da poupança. E com liquidez diária da mesma forma. Por que você guardava dinheiro na poupança? Fala uma coisa para mim. Qual era o motivo? Se não, né, a linhagem familiar, meu avô guardava na poupança, meu pai guardava na poupança, eu guardo na poupança. Não. Cara, busque informação. Se você tem um investimento, né, que nós falamos sobre poupar, né, não falamos sobre não gastar tudo todo mês? Então, se você vai poupar em algo. Vai poupar no quê? Precisa saber. Né? Agora, não adianta também você fazer as loucuras da vida, né? Eu estava conversando com um rapaz essa semana, ele falou, não, eu peguei, cara, estou desacorçoado, porque a reserva financeira que eu tinha, entrei numa rede multinível nova que estava começando, e o cara sumiu, o Vini estava junto. O cara contando pra gente. Cara, por quê? Porque no afoito de conseguir um resultado rápido, ele colocou o dinheiro dele num lugar que não era seguro. Faltou o que para ele? Informação. Se ele tivesse ido pesquisar quem era a empresa, quem era o cara, tal, ele não teria tomado aquela decisão. Então busque informações para você investir. Quando está no 10º ponto é bom, né? Porque é sinal que você tem dinheiro para investir. Agora, do 11º ao 13º já é um pouquinho mais complicado. Né? 11º é troque suas dívidas por dívidas mais baratas. Como você consegue fazer isso? Né? Analisando qual tipo de dívida você tem. Quantas vezes aqui, só aconteceu comigo, acho que com você nunca aconteceu de você entrar no cheque especial. Né? Cara, cheque especial... Hoje, por uma normativa do Banco Central, os bancos são obrigados, o Itaú manda ali, quando bateu 1 centavo no cheque especial, o Itaú já manda assim, ó, cheque especial é para emergência, cara. Não fica nessa que não vale a pena. O próprio banco está te dizendo isso. Né? Então, cara, eu tenho uma dívida no cartão de crédito, 14% ao mês. Tenho uma dívida no cheque especial, 11% ao mês, não vai sair nunca. Eu posso ir buscar um crédito pessoal, 3% ao mês. Cara, você prefere pagar 14 ou pagar 3? Então, assim, estuda. Eu estou endividado. Tá bom, então vamos lá. Qual é a melhor forma de eu conseguir sair disso? Tenho que trocar minha dívida por uma dívida mais barata. Tenho que estudar, consolidar, renegociar. Né? E assim por diante. 12º, renegocie de acordo com as suas possibilidades. Outro erro que só eu cometi na vida, né? Nunca aconteceu isso com você. Você entra numa dívida, seja num cheque especial ou num cartão, aí o banco te liga. Fala, seu Leandro, eu estou aqui vendo que o senhor está usando 10 mil do seu cheque especial, então assim, ó, parcela em 2 de 5. Aí você fala, 2 de 5, cara, mas peraí. Tá bom, vai, parcela aí, porque afinal de contas é menor que 10, né? É um baita de um negócio. Não é, se você ganha 3, você não vai pagar os 5 nunca. Então assim, entra numa renegociação de acordo, lembra que a gente falou sobre conhecer a sua realidade? Entra numa renegociação de acordo com a sua possibilidade. E o 13º, busque alternativas de renda extra. Né? Então, como você vai conseguir realmente fazer uma renda extra? Num outro trabalho, no seu horário de folga, né? Não nas aventuras aí, mas né? De uma forma consistente, de algo real, busque uma maneira de conseguir ganhar um pouco mais. Porque Einstein já dizia que é burrice você tentar chegar num resultado novo, produzindo as mesmas coisas. Então não vai dar diferente. Os 1.000 que você ganha esse mês, se você gastar 1.500, o mês que vem continua sendo 1.000 e 1.500. E no outro mês vai continuar sendo 1.000 e 1.500. Aí já são 1.500 de dívida. Não tem jeito. Ou você vai ganhar mais ou vai gastar menos. Não equilibra. E assim, queridos, são 13 pontos que parecem pontos bobos, né? Mas eu vou te dizer, isso é o básico do básico de uma educação financeira. Existem muitos materiais. Cara, a internet hoje é vasta.
O problema é que a gente gasta tempo no Facebook e não gasta tempo para buscar uma informação correta, necessária. Mas o mínimo que a gente tem que fazer são essas coisas. Senão depois a gente vai reclamar que a gente está sempre no perrengue, né? E a gente muitas vezes murmura contra Deus. Sabe quando o povo está lá no Egito, queria carne? Deus fala, tá bom, quer codorna? Então pega codorna. Ah, porque antes nós estivéssemos lá no Egito. Cara, murmuração vai te fazer andar em círculo e vai morrer no deserto. Não tem jeito. Então não adianta você murmurar se você não estiver fazendo a tua parte. Sabe, desperte, faça a tua parte, assuma a responsabilidade daquilo que te cabe. Comece a trabalhar diferente, agir diferente para chegar num resultado diferente, querido. Sabe, porque senão, ainda quando você é sozinho, tudo bem, mas senão vai ser você padecendo, vai ser o teu cônjuge padecendo, os teus filhos padecendo. Cara, muitas pessoas sendo afetadas pela tua displicência. E olha, eu por várias vezes aqui vocês ouviram eu confessando que muitas vezes eu fui negligente e eu paguei um preço alto por isso. É difícil, né? Ainda bem que a minha mulher sempre foi para mim uma mola e não uma bigorna. Porque às vezes eu tinha que bater no fundo para ganhar impulso e subir de novo. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida, principalmente quando eu não entendi e não praticava os princípios do Senhor. Quando eu me decidi realmente me converter ao Senhor lá por 2009, 2010, que eu falei, Senhor, agora nós vamos até o final, haja o que houver, porque toda vez que eu dava um passo em direção ao Senhor, o diabo atacava a minha vida financeira e eu recuava. Eu falava, não tinha esse problema, agora eu vou ficar nisso aí, Deus me livre e guarde. E aí o que acontecia? Buraco de novo. Cara, eu ficava naquele círculo, 2009 para 2010, eu falei, não Deus, vamos lá, vamos junto até o final. Sabe o que aconteceu? A pior crise financeira que a gente passou. Deus permitiu que a gente passasse um processo terrível, difícil, de dependência dele, assim, no extremo, né? De ter dias que não tinha uma caixa de leite para dar para a criança, e falava, meu Deus, e agora? Aí aparecia às 6 horas da tarde, algum anjo com uma caixa com 12 leite, 12 caixinhas de leite, né? E no caso, às vezes, esses anjos eram a mãe, a sogra, eram os de perto, porque na verdade o anjo conhecia a nossa realidade, né? Deus inclinava o coração de alguém que nos socorria. E nós passamos um processo deles por quase 3 anos. Até um dia que eu estava sentado na igreja, a missionária Patrícia, aí, que a maioria conhece, estava lá no culto, virou para mim e falou assim, olha, Leandro, Deus falou que está vendo que você chegou no seu limite, Ele vai entrar com providência hoje na tua vida. E eu saí de uma dívida de 80 mil reais naquele dia, no Serasa, para na outra quinta-feira não ter mais dívida. Em uma semana. Isso tudo a gente tem documentado em casa, tem documentos, tá? Não é algo que eu não... Agora sim, por que a gente passou por esse processo? Porque o dinheiro tinha o meu coração. Eu precisava me desprender. Quando eu fui aprovado, quando o Senhor viu que aquilo não me dominava mais, aí Ele liberou sobre nós de novo. Então assim, o Senhor não se importa de você ter, querido, mas Ele não se agrada que você tenha nada que te tenha. Sabe? O dinheiro, os bens, as coisas materiais, os recursos, eles não podem ser Deus na sua vida. A partir do momento que aquilo se torna um Deus para você, está concorrendo. A Bíblia só chama Deus e o dinheiro de Senhor. Então, Deus não quer que você perca o seu foco e deixe de ter a Deus como Senhor e tenha o dinheiro. Então, assim, quanto antes você entender isso, no meu caso eu levei 3 anos para entender, né? Ou para ser aprovado, ou como queira dizer. Mas quanto antes você aprender, antes você sai desse ciclo. Sabe como a gente citou o povo do Egito? Do segundo para o terceiro ano, eles estavam à porta de Canaã. Eles já estavam ali, prontinho para entrar, né? E não entraram porque não tinham entendido o recado ainda. 2,5 milhões de pessoas morreram no deserto por falta de um entendimento. Então assim, que não seja nós a ficar no deserto, mas que a gente realmente consiga ir adiante, né? Consiga romper com os nossos velhos hábitos, com a nossa má educação financeira, né? Com aquilo que às vezes vem nos abatendo por gerações e gerações e gerações. Cara,
Não importa, sabe? Não existe aquilo, porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, meu tataravô, eu vou ser assim também. Não, não tem isso. Você tem a oportunidade de mudar a realidade tua e da tua descendência toda. Por que você não pode remir, né? Por que você não pode remir da tua linhagem para frente? Você pode, querido. Basta você querer, né? E se dispor a isso. Tudo na nossa vida é baseado em decisões. A minha decisão de hoje vai ser aquilo que eu vou viver amanhã. O pastor Vini falou o ano retrasado, se não me engano. Na verdade, acho que ele fala todo ano isso, que eu já vi umas 2 vezes, né? Mas quando me pegou foi em 2017 ou 2018. Que estava começando o ano. E aí, quantos aqui estão com expectativa de ter um ano muito bom? Como é que vai ser o seu ano? Vai ser bênção? Aí, né, eu caí assim, eu falei, não, vai ser bênção. Ele falou, e o que vocês fizeram o ano passado para colher bem agora? Na verdade, amanhã você vai colher aquilo que você decidiu hoje, querido. Não vai ser diferente disso. Então, assim, se disponha, né? Se desarme, se desnude para o Senhor. Sabe, o problema é que a gente tem uma dificuldade enorme em querer ser verdadeiro com Deus, querido, em querer ser, né, transparente, em querer realmente se mostrar ao Senhor, quando na verdade Ele já nos conhece. Não tem lugar no abismo que a gente consiga se esconder do Senhor. Então não adianta, né? Não adianta criar um personagem que diante do Senhor nós não vamos sustentá-los. Vamos ser verdadeiros, vamos deixar, né, a Bíblia nos confrontar, os princípios do Senhor nos confrontar. Sabe? Que pelo menos sendo confrontados nós vamos nos reposicionar neles. Amém?